das funções orgânicas, começar com as funções oxigenadas. Aquelas que possuem oxigênio. A primeira delas que eu vou falar vai ser o álcool. O álcool, o R representa a cadeia carbônica, e no final da cadeia carbônica a gente tem ligado a ele um OH, que é uma hidroxila. Então, o álcool é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Ou seja, com ligação simples. Dependendo do número de hidroxilas, a gente tem monoálcool. Vou botar aqui. Número de hidroxilas. Podemos ter de monoálcool, diálcool, triálcool, e assim por diante. Agora, dependendo de onde a hidroxila está ligada. Vou botar na onde? Vou botar tipo de carbono que o OH, que a hidroxila está ligada. Então, vai ser um álcool primário se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário. Carbono primário é aquele que só faz ligação com um outro carbono. Assim, podemos ter álcool primário, secundário, terciário, e assim por diante. Como que a gente fala a nomenclatura dele? O sufixo do álcool, que é o finalzinho, que a nomenclatura vai ser normal, né? Na IUPAC, vai ser número de carbonos, mais tipo de ligação, e o final vai ser ol. Então, quando é álcool, o final é ol. Aí pode, se tiver 2 hidroxilas, a gente pode falar que é diol. Se tiver 3 hidroxilas, a gente pode falar que é triol, e assim por diante. E a nomenclatura usual, porque tem isso, né? A nomenclatura da IUPAC, que é oficial, e a nomenclatura usual vai ser álcool mais radical mais óico. Não, mais ico, perdão. A gente usa mais a da IUPAC mesmo, tá? Então, temos a usual, a da IUPAC ainda tem a de Kolbe, que essa eu só vou citar, que o final fica carbinol. Essa usual, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Esse aqui, o nome desse álcool aqui, é para ser número de carbonos 1. Ligação simples. Então, é para ser o metanol, pela IUPAC. O nome usual dele é álcool. O radical é o metil. E vai ter o ícone no final. Então, álcool metílico. Esses são os exemplos. Então, esse é o álcool. Agora a gente vai falar sobre o enol. O enol é quando a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Ou seja, que apresenta uma dupla ou tripla ligação, tá? A nomenclatura do enol é, na IUPAC, vai ser também número de carbono, mais a ligação, tipo de ligação, e o final. Não, o tipo de ligação aqui tem que botar o en, né? Então, é o número de carbonos e o final é enol. O en já diz, en, dupla ligação, e ol, hidroxila. Então, esse é o exemplo.
Eu vou dar o mesmo exemplo ali, H3. Deixa assim. O final que é o enol. A gente vê também, a gente estuda o enol na tautomeria, né? Que o enol primário vira aldeído e o secundário vira acetona. Então, mas isso é outro tipo de aula, tá? Agora a gente só tá falando dos grupos funcionais. Agora eu vou falar de outro grupo funcional, que é o fenol. O fenol, então, é um composto aromático ligado com o OH, com a hidroxila. Então, é uma hidroxila ligada a um anel aromático. Nomenclatura do fenol. Segundo a IUPAC, vai ser hidroxi, que vem da hidroxila, mais o radical, mais benzeno, que vem do anel benzênico. Essa é da IUPAC. E daí tem a usual. A usual é o radical, mais o fenol depois. Ou benzenol. Daí tanto faz. Agora a gente vai falar da cetona. Cetona é quando a gente tem a carbonila, que é isso aqui, C duplo O, entre carbonos. Eu boto o R ali de radical, mas vou até escrever aqui C aqui de carbono pra não confundir. Então, quando a gente tem uma carbonila entre carbonos, a gente vai ter uma cetona. Agora a nomenclatura. Da IUPAC, número de carbonos mais ligação. A ligação vai ser sempre an, né? Então, vou botar só assim, ó. Número de carbonos e anona. Aí vai ser, por exemplo, propanona, butanona, metanona, tá? Essa daí é o IUPAC. E daí tem a usual. O usual vai ser o radical mais cetona no final. Então, metilcetona, etilcetona. Então, esse vai ser o exemplo do usual. Agora eu vou falar do ácido carboxílico. O ácido carboxílico tem que ter um C duplo O, OH. No final da cadeia. Então, ele vai ter uma carboxila, porque ele vai ter a carbonila e a hidroxila. Então, o nome disso aqui vai ser carboxila. Beleza? Nomenclatura da IUPAC. Ácido mais um radical e mais óico no final. E a usual? Exemplo, ácido metanóico, ácido etanóico. A usual, a gente lembra produtos naturais. Então, com carbono, vai ser forme. Então, ácido fórmico. 2 carbonos, vai ser acete. Ácido acético. Vou botar aqui, né? Ácido fórmico.
tem um carbono. Ácido acético é o vinagre. Com 3 carbonos vai ser propiônico ou lático. Então, ácido lático, ácido propiônico, 4 carbonos. But, ácido butírico. E assim por diante, tá? Esse, então, é o ácido carboxílico. Depois a gente tem o sal de ácido carboxílico, que eu só vou citar porque não é tão importante. Ao invés de ser o C dupla OH, no lugar do H vai ter um metal. Daí esse é o sal de ácido carboxílico, mas quase nunca cai. Vou falar do mais importante agora, que é o aldeído, que é pra gente fechar as funções oxigenadas, tá? O aldeído, parecido com ácido carboxílico, tem o C dupla O, só que só tem o H. Não vai ter a hidroxila, tá? Então, o nome disso daqui não vai ser carboxila, certo? Vai ter a carbonila, mas não vai ter a hidroxila. Então, é chamado de aldoxila ou formila. Tá? Nomenclatura. Na IUPAC, que é geralmente como aparece nas provas. É ali o hidrocarboneto, não hidrocarboneto, né? Mas eu digo radical. Vou botar ali o radical. E no final tem que ter o al. Exemplo. Metanol. Tem um oxigênio. O metanol é o formol. Ó, um carbono também, mas metanol no caso é o formol. E daí a gente tem a nomenclatura usual. Eu boto a usual porque às vezes aparece, pode aparecer, né? A usual vai ser o aldeído. Mais o radical e mais acetaldeído no final. O usual, a gente quase não vê, não vou nem botar, porque é muito estranho. Vou botar só da IUPAC. Um exemplo de usual ficaria o nome assim, aldeído acético acetaldeído. Fica muito esquisito. Então, resolvi não botar. Vai ficar assim mesmo, tá? Então,